Se você caiu aqui nesse vídeo querendo entender por como que eu fiz para alcançar o meu objetivo de morar fora, em outro país, com pouco dinheiro, sendo pobre no Brasil, e com isso aprendi muitas coisas para mudar o meu mindset, a minha vida, então bora comigo que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o passo a passo do zero que eu fiz. Eu sou Anicleto Nascimento e esse é o Reflexão Moderna. Bora comigo! Então vamos lá, eu fiz uma lista aqui de 5 etapas que eu, naquela época, em 2018, tive para alcançar o meu objetivo que eu realizei em 2022, certo? São um gap de 4 anos aí. Tinha na época 28 anos e isso foi o que eu pensei. Primeiro passo, tenha claro o que você quer. Sem a clareza daquilo que você quer, você fica perdido. Igual a Alice no País das Maravilhas. Aquilo que você não sabe o que você quer, então qualquer coisa serve. Mas para você, como você é uma pessoa que quer realizar um sonho, só não tem a clareza, aqui você vai achar. Então, descubra por que esse sonho que você quer está brotando na sua cabeça. Tem lá, eu sei que você tem, assim como eu. Eu era ansioso, eu sou ansioso até hoje. Então tem uma coisa ali que fica na nossa cabeça 24 horas. Eu preciso fazer isso, preciso fazer. Você só não sabe como ou você não tem a ideia. Então, descubra. Se é por causa de alguém que falou algo na sua vida quando você era criança, se era algo sonho de criança, se era para ajudar sua família, se você passou alguma necessidade e aí por causa disso você quer realizar algo, ou que você quer fazer um curso X porque você quer alcançar X coisa, se você quer juntar dinheiro porque você cansou do trabalho, então, ou se alguém falou algo para você no seu trabalho e você quer arrumar um outro trabalho, então pensa assim, eu preciso ter claro o porquê, não importa se é bom ou se é ruim, só descubra de onde está surgindo aquela ideia, porque a partir disso, você sabe que quando você alcançar, você vai eliminar isso do seu coração, senão você fica num loop infinito, de realiza, mas isso não tá bom, nunca tá bom. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, tenha pessoas do seu lado que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Pode ser esposa, que geralmente é, ou marido, certo? Ou namorado, assim, parceiro ali, né? Ou família ou amigos, certo? Geralmente, a pessoa que está do seu lado, ela é a pessoa mais importante para alcançar o seu objetivo, porque ela está com você 24 horas. Todo dia vai dormir, acorda. Então é ela que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Às vezes cuidando da casa, às vezes cuidando do trabalho, indo trabalhar. Então é assim que funciona. Então, essa pessoa, você tem que explicar para ela qual realmente é o seu objetivo como pessoa, para essa pessoa enxergar no objetivo que ela tem como vida e agregar, os dois agregar. Ela explica o dela, você explica o seu e os dois se entendem e caminham junto para alcançar seu objetivo. Foi assim que eu fiz. Terceiro, descubra seus medos. Os seus medos são aquilo que te paralisa, aquilo que... O medo ele é meio complicado, porque o medo ele te movimenta ao mesmo tempo que te paralisa. Por exemplo, eu tenho medo de perder o emprego. Então eu vou trabalhar todo dia. Por quê? Para não ficar desempregado, certo? Eu tenho medo de ser mal visto na sociedade, então não vou fazer coisa errada. Eu tenho medo de ser preso, então não vou roubar. Eu tenho medo de ser pobre, então vou juntar dinheiro. Você está entendendo o medo, como que a gente trabalha ele diferente? Então, dependendo da ideia que você tem, o medo ele pode te movimentar, ao mesmo tempo pode te paralisar, porque o medo, eu tenho medo de ir para fora, porque eu não sei a língua, não conheço, nunca fui, nunca saí. Eu tenho medo de mudar de emprego, porque é algo novo, estou na minha zona de conforto. Eu tenho medo de fazer faculdade, porque eu não sei, eu sou mais velho, eu já passou a minha idade, então eu não posso fazer faculdade. Então, tá vendo como é que o medo, você tem dois caminhos. Se você tiver clareza no seu objetivo, você consegue ver o medo como um propulsor ou um desacelerador do seu objetivo, certo? Então descubra qual é o seu medo para você poder trabalhar ele e melhorar ele ou arrastar ele junto com você, mas nunca deixar ele te paralisar, certo? Quarto, trace o seu plano.
certo? Você já alcançou esses 3 objetivos, você vai traçar um plano para alcançar a meta. A meta ela nunca muda, a meta é realizar seu sonho. É por isso que eu tô aqui, para te ajudar a realizar seu sonho. O seu sonho, independente do que seja, isso serve para todo mundo. O seu sonho ele é algo palpável, uma meta. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Pode ser uma família, pode ser um casamento, pode ser um carro, pode ser o que for. Isso é o foco, a meta, certo? Ela nunca vai mudar, a não ser que você alcançou. Aí entra outra meta. O plano é aquilo que você faz para alcançar. É o caminho, a trajetória. Esse é o plano. Então, a partir do momento que você tem os 3 pilares anteriores, que é a clareza do que você quer, da meta, as pessoas do seu lado para te ajudar, os seus medos já selecionados, esse medo aqui eu já sei como lidar com ele. E o plano traçado, você só, no 5º passo, você só faz. Você entendeu? Talvez o seu plano, dependendo da sua intensidade, a hora que você começar a pôr em prática, você alcança mais rápido ou mais distante, vai ficando. Mas isso não quer dizer que isso não vai acontecer, certo? Então, o que eu quero te dizer na hora de você realizar? Uma coisa que a gente precisa ter em mente. Você já viu aquele pessoal que vem de Renaudet, que vende essas coisas assim de marketing multinível? Você lembra disso? Não estou falando de pirâmide, de nada disso. Eu estou falando da pessoa em si que vendia isso. Você lembra? Sempre aconteceu isso aí. Então, você consegue lembrar de como eles agiam, de como eles se portavam perante as pessoas? Eles chegavam com uma intensidade assim, ó, que você fala, cara, eu quero fazer parte disso. Você nunca vendeu, você nunca mexeu com isso, e você fala, cara, eu não sei nem o que é, mas eu quero participar. Eles falam que dá dinheiro, eles falam que você vai realizar coisas grandiosas, que você vai ter um sucesso gigantesco, e eles vêm numa intensidade, numa frenesia assim, gigante, e você se sente empolgado para querer fazer aquilo. E quando você eu já fui lá num evento dele, você chega lá dentro, a emoção é tão grande lá dentro dos eventos deles, que na época que eu fui, faz muito tempo já, que você ficava você ficava tão enérgico assim, que você porque queria participar daquilo, a não ser que você tinha uma mentalidade muito forte para compreender quem você é, porque se você não tivesse, você entrava, fácil, você entrava. Se você não é uma pessoa que tem uma mentalidade, que sabe onde você quer chegar, e sabe analisar o que é bom para você e o que não é, por isso que tem a questão dos medos, porque com medo, você, sabendo aquilo que você pode e onde você não pode chegar por conta das suas limitações, você vai entrar ou não vai entrar em certos empreendimentos, vamos dizer assim. Por isso que você tem que saber quem você é. Mas eu sou um cara meio ansioso, por isso que você, para salvar essa parte sua, você tem que ter pessoas do seu lado para te ajudar. Para quando você estiver na crise de ansiedade, ela te lembra, lembra que você falou isso para mim e tal, eu tô aqui para te ajudar, vamos. Entendeu? É assim que funciona. Foi isso que eu fiz. Então tá. Agora vamos para a parte prática, real, a minha experiência. Com 28 anos, 2018, saí de férias lá de Campinas, fui para Ubatuba, aonde que a minha família ali está situada, conheci a Maitê, falei para ela antes de dar um beijo nela, o primeiro beijo, falei para ela, tenho vontade de ir embora para outro país, gostei muito de você, achei você legal, achei que você tem uma ideia legal, eu tenho vontade de conhecer outro país, você tem essa vontade? Ela falou que tinha, eu falei, então, eu tenho um plano, o plano é, a gente se conhece, a gente estrutura, a gente casa e vai embora. Porque a gente vai embora casado, porque a gente vai ter mais conexão, vai ter algo para se prender junto, para ter algo junto ali, para crescer junto. Porque essa é a minha ideia, ter alguém para crescer junto. Se você já tem essa pessoa, é só seguir, ficou mais fácil. Para mim foi mais difícil, porque eu tinha que encontrar alguém. Eu não sabia se ia dar certo, mas esse era o meu plano, porque eu tinha essa ideia de ter alguém para te ajudar nas fases mais difíceis suas. É sempre bom ter alguém. É melhor de dois. Demora mais, mas é melhor. É mais difícil você encaixar o plano, mas quando encaixa, cara, é muito rápido. Porque são duas pessoas trabalhando para um objetivo. Você entendeu? Um objetivo, pum. Você entendeu? É muito mais rápido. Beleza. Segundo,
Ela aceitou, depois de 2 semanas analisando, pensando, ela aceitou. A gente planejou ficar 1 ano para se conhecer, 2019 inteiro. Depois, a gente se conhecendo, a gente juntou dinheiro, uns 20 mil reais para começar. Olha só para você ver por que é importante você ter um plano traçado. A gente pensou, pagava 800 reais de aluguel. Com 20 mil reais, a gente achava, naquela época, 2019, que não era suficiente para ir embora. E eu não conhecia ninguém que tinha ido. Ela conhecia que ela trabalhava em escola, só que ela não tinha uma conexão tão grande para poder ir. Então ela também tinha bastante medo. E a gente foi. Vamos trabalhando. Começamos. Passou 2019, veio a pandemia. A gente tinha 2 opções. Ficava esperando, vendo o que ia dar a pandemia, guardando dinheiro para ir embora, ou a gente construía algo para a gente sair do aluguel, porque a pandemia ia acabar uma hora. A gente só não sabia se a gente ia estar vivo ou não. Mas ela ia acabar uma hora. A gente tinha que estar preparado para alcançar o nosso objetivo. O que a gente fez? Vamos construir uma casa, vamos ter uma casa. Ou parcelar uma casa, só que daí parcelar ficava muito caro. A gente fez o quê? Comprou um terreno humilde. A minha irmã vendeu pra gente por 15 mil reais. Simples, de contrato de gaveta. Eu comecei a construir nossa casa. Por quê? Não dava para pagar mão de obra. Com 20 mil reais você não faz muita coisa. Ou eu pagava o terreno, pagava mão de obra, ou construía a casa. O que eu pensei? Eu consigo fazer os buracos e virar concreto. Aí se eu precisar eu contrato um pedreiro. Aí se o dinheiro acabar, para a obra. O que eu fiz? Falei com a minha irmã, falei para ela, ó, eu não consigo pagar pra você, tem como você deixar eu construir depois eu te pago? Ela falou, beleza. Depois que você sair do aluguel, você me paga. O valor que você paga de aluguel, que era 800 reais, você me paga. E aí você quita. Beleza? Foi o que eu fiz. Falei, então demorou, vamos meter as caras. Peguei, saí do emprego que eu tava, ela continuou trabalhando, porque ela tava na pandemia ainda, pra você ter noção. Ela ficou home office, porque ela trabalhava em escritório. Então, só que caiu o rendimento, foi toda aquela questão. Você passou pela pandemia, você sabe como é que foi. Foi difícil, a gente ficou ansioso, a gente mudou todos os planos, mas a meta sempre estava clara ali na minha cabeça. A gente vai, quando der a gente vai. Construir uma casa 2020 inteira, fiquei trabalhando todo dia. Como não tinha contato com outras pessoas, eu podia trabalhar tranquilo. Vi no YouTube todos passo a passo de como construir uma casa pequena, simples, com treliça, sem laje e tal. No final das contas, a gente mudou de ideia, colocou como é que é o nome daquilo? Um mezanino, levantou um pouco as paredes, ficou meio que 2 quartos. Então, isso aí foi a nossa casa. Simples, vou deixar uns videozinhos, takezinho aqui dela para você entender. Beleza. Fizemos a nossa casa, acabou. 2021, tava dentro da casa, saímos do aluguel. Agora, foco pagar a minha irmã. Porque você honrou o compromisso, você tem que realizar esse compromisso, você tem que finalizar ele. Por quê? Pessoas que não têm confiança, não têm respeito e não têm ajuda de outras pessoas. Porque quem que vai te ajudar se você não é uma pessoa de confiança? Entendeu? Quem acha que rico não é confiável, tá errado, porque rico, para ser rico, ele precisa ter pessoas de confiança do lado e ele precisa confiar em pessoas, porque ele é rico e ele tem que manter a riqueza dele, então ele precisa fazer coisas que as pessoas vão acreditar. Como que você vai comprar algo de alguém, de um produto, se você não acredita naquele produto? E ninguém vende. Se o produto é falso ou alguém desconfia do produto, você não vai comprar. Então você compra daquilo que você acredita, aquilo que você acha que é real. Você entendeu? Então é assim que é. Você precisa passar confiança naquilo, nos seus projetos. Para você mesmo e para as pessoas que estão do seu lado e para os outros. Porque o universo, ele recebe essa confiança. E ele vai transmitir aquilo que você está transmitindo. Você entendeu? Mentira não vai para frente. Dívida você não cresce. Com dívida você não cresce. Com mentira também. Então, voltando. A gente mudou o plano, você viu? Construímos a nossa casa. Por quê? A ideia era sempre embora, saindo do aluguel, vamos economizar, só que foi todo o nosso dinheiro. No final das contas, a gente tinha trabalhado, juntado 50 mil, foi o que a gente terminou a nossa casa, com 50 mil. Pô, mas é pouco dinheiro. Sim, porque a casa era simples e foi eu que construí. A casa simples, eu não tinha experiência, do zero, por isso que eu tô falando. A minha vida, ela deu um salto gigantesco, em pouco tempo. Eu não tinha experiência.
Eu tinha experiência, trabalhei na obra, virava concreto, mas eu não era pedreiro. Eu não sou pedreiro, até hoje eu não sou pedreiro. Eu construía vendo vídeo no YouTube. Alcançamos nossa casa. Em 2021, eu fui trabalhar para Vivo, instalando internet. Ganhava uma média de 5 mil, fazendo hora extra, trabalhando 12 horas no dia ali, praticamente. O que eu fiz? Pegava todo o meu dinheiro, dava para minha irmã, para quitar o terreno. Em 6 meses eu quitei o terreno. Junto com a venda da minha moto que eu tinha antes de conhecer a Maitê. Ela tinha um carro e eu tinha moto. Vendemos a moto. Por quê? Para quitar minha irmã. Eu trabalhei 6 meses, dava uma média de 3 mil reais para ela. Eu sei que no total deu 20 mil reais. E eu, com a venda da moto que foi 7 mil, então quitamos a minha irmã. E aí eu saí da Vivo em 2021. Beleza, a gente tava com a casa sem dívida, só que também sem dinheiro. Como que a gente vai embora pra fora? Eu pensei, lá em agosto, falei, pô, eu queria ir embora em março. A gente tinha um plano de ir pra Portugal. A gente passou vários planos, Portugal, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Europa ali e tal. Só que a ideia sempre foi aprender inglês, porque o inglês ele te abre portas. Então, você acha que o inglês não te ajuda, porque você não tem inglês. Então você já nem se candidata numa vaga se você não tem inglês. Você entendeu? Então, quando você tem, você já se mete as caras. Fala, não, vem comigo que eu vou. Porque você tem confiança, porque você tem a língua. Então, o inglês vai te abrir portas. E foi isso que eu pensava quando eu queria ir embora. E assim a gente foi. A gente vendeu o Golzinho em fevereiro. E chegou em março. Basicamente ali, dia 22 de março, a gente estava pegando voo para Inglaterra. Porém, a ideia era ir para Portugal. Só que a gente descobriu nesse meio tempo, de 2021 para 2022, a gente descobriu uma metodologia de viajar mais barato, que é voluntariado. Assim que a gente fez para ir embora sem gastar muito. Porque a gente gastou só a passagem de ida. E ia de volta, lógico. Porém, a gente ia ficar lá trocando a mão de obra, ajuda lá, por estadia. Então a gente pesquisou muito nas plataformas, Workpacker, tem outra plataforma que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que elas te conectavam com as pessoas que precisavam, tipo hostel, tipo restaurante, ou casas, fazendas, ou sabe aquele pessoal que faz work holiday, que é Visa, que é o pessoal que vem para trabalhar 6 meses, só na época de colheita, de fazenda, essas coisas. Então, é isso mais ou menos. Então a gente foi fazer isso na Inglaterra, só que a gente foi com visto de turismo. Então a gente foi, não necessariamente não podia trabalhar, então a gente fazia voluntário, que não era um trabalho, era você ia lá, a pessoa meio que te convidava para ir na casa dela. E aí você ia, mas lá dentro você meio que ajudava ela a manter a casa dela. Foi o que a gente fez. Então, a gente pesquisou bastante e chegou, né? O caminho foi se abrindo, as portas foi se abrindo e o trilho, a trilha foi traçando e a gente só foi seguindo, porque o foco era ir embora para fora. Só que antes a gente ia para Portugal, só que a gente pensou o quê? Pô, Portugal também é bom com inglês, certo? Eles precisam de gente com inglês lá. A gente pensou o quê? Pô, a língua é mais fácil, mas eu quero muito aprender inglês. Então, estudamos bastante na nossa vida no Brasil, sem ir para a escola, sem ter muito contato com o inglês direto ali. Chegamos na imigração, conseguimos passar. Passando a imigração, a nossa vida começou na Inglaterra. A gente ficou lá na Inglaterra 1 ano. E lá a gente trabalhou, juntamos dinheiro, aí virou. Entendeu? Então eu vou fazer um outro vídeo falando como foi a vida na Inglaterra. De lá a gente saiu. E hoje, depois de 4 anos, hoje eu estou aqui na Austrália. É por isso que eu falo para você. A gente não tinha nada. Há 4 anos atrás a gente não tinha nada. Agora a gente tem casa, tem viagem para Europa, França, Itália, Irlanda. Por isso que hoje eu tô fazendo esse vídeo, já tem 4 anos que eu saí. Poderia ter feito esse vídeo antes, só que eu não tava com a mente boa para fazer. Porque a gente alcançou tudo isso e eu ainda não fiquei tão bom. A ansiedade foi batendo, porque um corre para lá, um corre para cá. A vida vai mudando. E isso pode te perturbar. Por isso que você tem que ter claro
na sua cabeça qual é o seu plano. E depois que você alcançar o plano, o que você vai fazer? Porque quando a gente foi embora, a gente alcançou o plano. Só que depois do plano, a gente não tinha mais plano. Então a gente ficou, beleza, a gente tem um dinheiro para ir para outro lugar, mas e agora? O que a gente faz? Entendeu? Eu poderia ter feito vídeo pro YouTube, mas eu não consegui. Porque a ideia nunca foi fazer vídeo pro YouTube depois. Você entendeu? Então hoje eu tô voltando às minhas origens, do zero, para poder mostrar para você que é possível. Você pode não saber que você é capaz, mas você é. Entendeu? Eu saí de uma vida muito simples, muito humilde, e eu alcancei tudo o que eu imaginava. Até quando eu era criança, até os meus 35 anos. Tudo que eu sonhava eu alcancei. O que eu estou conquistando agora é um extra. Você entendeu? Então agora eu preciso traçar o meu objetivo de novo e a gente vai crescer junto. Por isso que eu criei esse canal. E é por isso que o nome dele é Reflexão Moderna. E se esse conteúdo te agregou algo, te deu uma perspectiva de como você vai alcançar seu objetivo, não tenha dúvidas. Deixa seu like, se inscreva e compartilhe com aquela pessoa que tem esse sonho. Talvez não é você, mas se você viu esse vídeo, se esse vídeo chegou em você, manda para aquele seu amigo, aquela sua prima, sabe aquela pessoa que sempre fala que quer ir embora, quer ir embora? Porque ela vai se conectar comigo aqui e ela vai entender que esse vídeo é para ela. Beleza? Valeu. Deixa seu comentário aí para me ajudar. Pode ser bom, pode ser crítica, porque eu tô começando agora e é assim que as coisas começam, do zero, mesmo sem muita experiência. Valeu?